Bem, você já sabe que para ler e interpretar um desenho técnico-mecânico é necessário analisar as 3 vistas ortográficas: a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Mas será sempre assim? Não necessariamente. Às vezes, por uma questão de tempo ou até de economia de trabalho, podemos suprimir uma ou até 2 vistas ortográficas. Como isso é possível? É o que você vai aprender na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer o que é uma representação com supressão de vistas. Vai aprender a ler e interpretar desenhos técnicos representados em 2 vistas e em vista única. Ficará conhecendo também certos símbolos que ajudam a simplificar a cotagem de peças, tornando possível a supressão de vistas. E aí, rapazes, como é que vão os estudos? Tudo bem. Eu e o Caio estávamos combinando que a gente vai estudar a tarde toda. Bom. Claro. Olha, eu já tô craque na interpretação de desenho, Silva. Imagina que ontem eu vi um desenho com um baita do erro. Erro? Que erro? Eu vi desenho de um modelo, só tinha 2 vistas ortográficas. O desenhista esqueceu de colocar a vista lateral. Caio, quem está errado é você. Nem sempre um desenho precisa ter todas as vistas. Como é que é mesmo? É isso aí. É que agora, esta tarde, eu tenho que ir embora. Mas vocês não vão estudar hoje? Vamos, claro. Pois muito bem. Pesquisem bastante sobre supressão de vistas. Supressão de vistas? É isso mesmo. E você em casa preste bastante atenção, porque a nossa teleaula de hoje está apenas começando. E esse é um assunto de grande aplicação no desenho técnico. Suprimir. Suprimir quer dizer eliminar, omitir, impedir que apareça. A princípio pode parecer estranho, mas a supressão de vistas é possível porque em determinadas peças a disposição adequada das cotas informa sobre o tamanho e também permite deduzir as formas das partes cotadas. Falando assim parece um pouco confuso. Você sabe qual é o meu lema, né? Mostrar em vez de contar. E você tem alguma coisa para mostrar? Eu tenho uma ideia. A gente podia começar mostrando alguma coisa sobre supressão de vistas iguais e de vistas semelhantes. Acho que eu tenho um caso legal aqui. Bom, enquanto a Ângela procura, eu vou dar uma explicação para deixar tudo muito claro. 2 vistas são iguais quando elas possuem as mesmas formas e as mesmas medidas. Agora, quando as formas são iguais e as medidas são diferentes, elas são chamadas de vistas semelhantes. Entendeu? Será que a Ângela tem algum exemplo para deixar tudo mais claro ainda? Olha, eu achei um ótimo. Você vai iniciar o seu estudo sobre supressão de vistas analisando um caso bem simples de vistas iguais. Dá só uma olhada aqui. Repare bem nessa figura. É um prisma de base quadrada. E aí estão representadas as 3 vistas que você conhece. A vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Estas 3 vistas dão a ideia da peça. Mas preste atenção numa coisa. Veja como a vista frontal e a vista lateral esquerda são iguais. Nesse caso, é possível suprimir uma delas. E como a vista frontal é sempre a vista principal, a vista escolhida para a supressão é a vista lateral esquerda. Veja como fica o desenho técnico do prisma com a supressão da vista lateral esquerda. Ela não faz falta para a compreensão da peça. As cotas básicas deste prisma são 40 milímetros de comprimento, 40 milímetros de largura e 60 milímetros de altura. Puxa, Caio, a vista lateral esquerda não faz falta mesmo, né? O Silva tinha razão. A gente pode suprimir uma vista. Eu é que pisei na bola. Não, mas é que nesse caso foi muito fácil, porque as 2 vistas eram iguais. Tinham a mesma forma e a mesma medida. Agora, e se fossem vistas semelhantes, que têm a mesma forma, mas medidas diferentes? Será que a gente poderia suprimir uma das vistas? Eu acho que dá. O que você acha? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Primeiro vamos imaginar um desenho técnico com as 3 vistas representadas. É um prisma retangular com um furo quadrado passante. Ah, olha só. A vista frontal é semelhante à vista lateral esquerda. Isto é, tem a mesma forma, mas medidas diferentes. Já estou vendo que a vista superior tem informações importantes. Mostra o furo quadrado passante. E a vista frontal é a vista mais importante. Acho que vou tentar suprimir a vista lateral esquerda para ver como fica.
Puxa, e não é que deu certo? Mesmo com a supressão da vista lateral esquerda, todas as informações importantes estão lá. As cotas do comprimento, da largura e da altura. Também estão lá as medidas do furo passante. E a localização do furo é dada pela linha de simetria que indica que o furo é centralizado. Isso prova que quando as vistas são semelhantes, pode-se suprimir uma delas. A gente já notou que tanto nas vistas iguais como nas vistas semelhantes, a vista suprimida é sempre a lateral esquerda. É mesmo. Mas será que somente a vista lateral esquerda pode ser suprimida? A gente já sabe que a vista frontal é a mais importante. Essa nunca pode ser suprimida. Exatamente. Eu tenho um desenho aqui que exemplifica bem esse nosso caso. Está vendo? São as 3 vistas de um pino de seção retangular. Você tem razão. Nesse desenho, a vista superior e a vista lateral esquerda são semelhantes. Puxa, então tanto faz suprimir qualquer uma delas. Exato. Sem a vista superior, todas as informações importantes são mantidas. Bom, então nós já sabemos que a vista superior também pode ser suprimida. A única vista que não pode ser suprimida nunca é a vista frontal. Até agora nós vimos que podemos suprimir as vistas iguais e semelhantes, que podemos também representar uma peça com supressão de vista lateral esquerda ou da vista superior. Mas e se as vistas forem diferentes? Bom, na verdade é possível representar um desenho com supressão de vistas, mesmo em casos de vistas diferentes. Mas para você entender bem, dá só uma olhada nesse modelo aqui, olha. É um prisma com rasgo passante e um furo circular no meio. Vamos imaginar as projeções desse modelo. Agora, vamos dar uma olhada nas projeções ortográficas desse modelo. Aqui estão as 3 vistas. Veja que, apesar de diferentes, é possível imaginar a supressão de uma delas. Mas qual? A vista frontal está fora de questão. Ela é sempre representada. Resta escolher entre a vista superior e a vista lateral esquerda. Vamos imaginar a supressão da vista superior. Preste bastante atenção nas vistas que ficaram. Veja que, apesar do furo estar representado nas 2 vistas, a gente não fica sabendo se esse furo é quadrado ou redondo, não é verdade? Agora veja um desenho com a supressão da vista lateral esquerda. Viu só? Agora é possível identificar a forma circular do furo na vista superior. E com essas 2 vistas, você tem todas as informações necessárias sobre a peça. É por isso que, neste caso, é mais aconselhável suprimir a vista lateral esquerda. E agora você já sabe que é possível haver a supressão de vistas, mesmo quando se trata de vistas diferentes. Mas uma coisa que você talvez ainda não saiba é que no desenho técnico é possível haver a supressão de 2 vistas. Ou seja, um desenho técnico com vista única. É verdade, sim. Muitas vezes a gente pode receber um desenho com uma única vista para fazer uma peça. O desenhista procura transmitir o maior número possível de informações sobre a peça usando o mínimo necessário de vistas. Por isso, é muito importante para o profissional de mecânica aprender a ler e interpretar desenho técnico em vista única. Mas para você ter uma ideia de como seria este desenho técnico em vista única, dá uma olhadinha neste desenho aqui. É uma perspectiva de uma peça. Vamos imaginar como seriam as vistas ortográficas? Aqui está a perspectiva de uma peça. Vamos imaginar como seriam as 3 vistas ortográficas? Aqui estão as 3 vistas como normalmente são representadas. Agora, veja o modelo representado em 2 vistas. Você reparou que as cotas que estavam associadas à vista lateral esquerda foram transferidas para as outras vistas? Assim, nenhuma informação importante sobre a forma e o tamanho da peça ficou perdida. Mas este mesmo modelo pode ser representado com apenas uma vista sem qualquer prejuízo para a sua interpretação. Olha só, aqui está o modelo representado em vista única. E, claro, apenas a vista frontal foi representada. Até a largura foi indicada pela palavra espessura, abreviada, seguida do valor numérico correspondente. E todas as cotas da peça foram indicadas na vista frontal. 60 milímetros de comprimento, 35 milímetros de altura e a largura, você já viu, indicada pela espessura, que é 15 milímetros. E uma vez que o modelo é simétrico, você já sabe que os elementos são centralizados. Assim, para definir os elementos, bastam as cotas de tamanho. O tamanho do rasgo passante
fica determinado pelas cotas 10 mm e 15 mm. Como o rasgo é passante, sua profundidade coincide com a largura da peça, ou seja, 15 mm. E por fim, as cotas que definem os elementos oblíquos são 16 mm, 48 mm, 8 mm e 15 mm. Viu só como é possível representar uma peça com vista única? Mas existem outros recursos que possibilitam a representação de peças com supressão de vistas ou mesmo com vista única. Lembram daquele modelo quadrangular, aquele que a gente viu hoje primeiro, para mostrar a supressão de vistas iguais? Você não tem o desenho aí, Miguel? Eu tenho sim. Olha só. Aqui está a perspectiva do prisma e aqui as duas vistas, com supressão da vista lateral esquerda. E esse prisma quadrangular também pode ser representado em vista única. Mas para isso é preciso conhecer o símbolo indicativo de quadrado e também é preciso rever o símbolo indicativo de superfície plana. Olha só. Usamos esse símbolo para identificar a forma quadrada. Esse símbolo pode ser omitido quando a identificação da forma quadrada for clara, como acontece na representação da vista superior do prisma quadrangular. Mas vamos ver agora o prisma quadrangular representado em vista única. Como sempre, é a vista frontal. Agora a vista superior foi suprimida também e o símbolo do quadrado que foi acrescentado ao lado da cota 40 esclarece a forma da vista superior. Essa cota refere-se a duas dimensões do prisma, a do comprimento e da largura. Você reparou nas duas linhas diagonais estreitas cruzadas? Elas são utilizadas para indicar que a superfície representada é plana. Essa eu não entendi. Por que é necessário um símbolo indicativo de superfície plana? Para diferenciar. Pensa mesmo. A vista frontal de um cilindro e a vista frontal de um prisma. Elas podem ser facilmente confundidas. É mesmo? Espera um pouquinho. Olha só. Aqui está a vista frontal de um modelo prismático. E aqui está a vista frontal de um modelo cilíndrico. É mesmo, olha, são iguaizinhas. É por isso que a vista frontal de um modelo prismático que apresenta uma superfície plana deve vir identificada pelas linhas cruzadas estreitas. Agora ficou claro. É para evitar engano. Puxa, a gente ficou sabendo uma porção de coisas sobre supressão de vistas, né? Mas tem uma coisa que eu estou pensando. Nós vimos agora um exemplo com prisma quadrangular. Mas será que esse exemplo se aplica também às peças piramidais? Nossa, boa pergunta, Caio. Vamos ver aqui no nosso livro de estudos. Aqui diz que as peças piramidais podem ser representadas com duas vistas. Olha aqui este exemplo. Mas está dizendo também que só pirâmides de base quadrada podem ser representadas em vista única. Está vendo? Olha lá o símbolo indicativo de quadrado na cota 20 milímetros. Com ele dá para indicar duas dimensões em uma mesma cota. Tem um outro exemplo aqui. É uma peça piramidal truncada. É mesmo, olha só. A vista frontal dá todas as informações sobre a peça. O símbolo indicativo do quadrado e da superfície plana ajudam a entender a forma e dispensam outras vistas. Puxa, nós estudamos bastante hoje, hein, Caio? Agora, está na hora de uma boa revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a representação com menos de 3 vistas é chamada representação com supressão de vistas. Viu também que pode haver supressão de vistas iguais e semelhantes, como também supressão de vistas diferentes. Aprendeu como interpretar um desenho técnico com vista única, além de ter conhecido o símbolo indicativo de quadrado, o símbolo indicativo de superfície plana e aprendido que também as peças piramidais podem ser representadas com supressão de vistas. Bem, hoje você aprendeu que pode suprimir vistas na representação de uma peça. Agora, o que você não pode suprimir de sua vista é o seu livro de estudo, pois nele você vai encontrar mais exemplos e exercícios que vão ajudar a sua vista a ficar mais afiada na leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Até mais.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.